Uma rainha enterrou seu filho recém-nascido, mas os espíritos não permitiram que ele morresse. O que ela descobriu na Floresta Proibida mudaria para sempre o destino de um reino inteiro. Essa é a história de Zaire, uma criança nascida entre dois mundos, marcada pelos deuses para uma missão que transcende a compreensão mortal. Uma jornada de magia, sacrifício e redenção que se desenrola na profundeza da África ancestral. Mas antes de você descobrir o resto dessa história épica, eu preciso saber, de que cidade você está assistindo agora? Deixa nos comentários. E se você ama histórias de magia, mistério e fantasia africana, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa saga extraordinária. Vamos juntos para as sombras da Floresta Proibida? Vem com a gente! A rainha Oniaia observava o pôr do sol avermelhado sobre as savanas do reino de Kumbakonde, seu vasto território que se estendia desde os pântanos sagrados até as montanhas de Mala. Seu corpo tremia, não pelo frio que penetrava o palácio de terra e madeira entalhada, mas pela dor que rasgava suas entranhas. Os anciãos e parteiras afastavam-se da Câmara Real, seus rostos gravemente preocupados, sussurrando entre si em tons que Oniaia conhecia bem demais, eram os sussurros da morte. Há 42 anos ela reinava sobre seu povo, 42 anos de força e sabedoria, de decisões que determinavam o destino de milhares. Mas naquela noite de tempestade, quando os raios desenhavam cicatrizes no céu negro, Oniaia sentia sua força desmoronar como argila molhada. O filho que nascia deveria ser seu legado final, a razão pela qual os deuses a abençoaram com fertilidade mesmo em sua idade avançada. Mas quando a parteira mais velha, Mama Zenka, emergiu da neblina de suor e sangue que pairava sobre o quarto, seus olhos já revelavam a verdade que ninguém ousava dizer em voz alta. A criança havia nascido sem respiração, seu pequeno corpo azulado e imóvel, como se os espíritos o tivessem marcado antes mesmo de tocarem o chão deste mundo. Oniaia ouviu o silêncio, aquele silêncio que deveria ser preenchido pelo choro de uma vida nova, mas que em seu lugar trouxe apenas o vento furioso lá fora, batendo as janelas de madeira como se pedisse entrada. Quando colocaram o menino nos braços de Oniaia, ela viu seu próprio rosto refletido nos traços infantis perfeitos, a testa alta, os lábios cheios, aquela marca em forma de lua crescente na têmpora esquerda que todos na família real carregavam há gerações. Era como segurar uma lembrança viva de si mesma, um pedaço da eternidade que lhe foi concedido e imediatamente tirado. As lágrimas escorriam pelo rosto cansado da rainha enquanto ela sussurrava promessas ao filho que nunca responderia. Os anciãos permaneciam nas sombras, respeitando seu luto privado, mas sabendo que em breve teriam de falar sobre o que deveria ser feito. Nas tradições de Kumbakonde, uma criança nascida morta era um sinal de maldição, uma advertência dos deuses. Havia rituais que precisavam ser realizados, purificações que deveriam ocorrer. O corpo do menino não poderia permanecer no palácio, levaria consigo uma assombração que poria em perigo toda a corte. Oniaia percebeu quando Mama Zenka se aproximou, seus pés descalços fazendo barulho suave na terra batida do chão. A velha parteira havia entregado milhares de vidas ao mundo em seus 72 anos de existência, e seu olhar carregava a sabedoria daqueles que testemunharam tanto o nascimento quanto a morte. Com voz suave como brisa noturna, ela explicou o que era necessário. Antes do amanhecer, o menino deveria ser levado para a Floresta Proibida, aquela região antiga onde os espíritos ancestrais faziam suas moradas, onde nenhum ser vivo deveria aventurar-se sem permissão divina. Lá, a criança seria enterrada junto às raízes da árvore eterna, a árvore que diziam ter brotos quando o mundo ainda era jovem. Era a maneira antiga, a maneira que oraria o corpo do menino e apaziguaria os espíritos que certamente estariam descontentes com aquela morte tão precoce. Oniaia assentiu, embora seu coração gritasse em protesto, porque a rainha conhecia seu dever, conhecia as leis que mantinham Kumbakonde em harmonia com as forças invisíveis que governavam o universo. A alvorada chegou cinzenta e fria, como se o próprio céu chorasse pelo destino da criança real Oniaia, envolto em tecidos brancos de luto que se fluíam como fantasmas, caminhou pela última vez carregando seu filho. Na floresta ao lado do palácio, seguida por um cortejo silencioso de sacerdotes em suas vestes sagradas decoradas com símbolos dos espíritos ancestrais, ela fez o caminho pela trilha que poucas vezes era percorrida pelos vivos. Os sacerdotes entoavam cânticos em uma língua tão antiga que até mesmo Oniaia,
apesar de seus anos de educação em tradições e rituais, compreendia apenas fragmentos, palavras sobre passagem, sobre retorno, sobre o ciclo eterno que levava a vida de volta ao seio da terra. A floresta proibida respirava ao seu redor, parecia estar viva de uma maneira que as florestas comuns não eram. As árvores tinham séculos de idade, seus troncos tão largos que seria necessário 10 pessoas de mãos dadas para abraçá-los. As raízes emergiam do solo como serpentes petrificadas, criando um labirinto de caminhos que o tempo havia esculpido. A luz solar filtrava-se através do dossel denso em raios dourados que pareciam bênçãos diretas dos deuses. Criaturas invisíveis se mexiam entre os galhos, e havia sons que Oniaya nunca havia ouvido antes em todo o seu reinado, sussurros que não eram do vento, ecos que não vinham de nenhuma boca. Os sacerdotes pareciam conhecer o caminho por instinto, como se aquele lugar aninhado em suas almas genéticas, levando o cortejo através das sombras de um modo que se sentia quase solene, quase sagrado. Quando chegaram ao coração da floresta proibida, a árvore eterna os aguardava. Era colossal, impossível, seus galhos se estendendo para o céu como os braços de um deus adormecido. O tronco tinha uma cor dourada que brilhava mesmo na meia-luz da floresta. As raízes formavam um abrigo natural, uma câmara subterrânea que parecia ter sido esculpida pela própria mão divina. Lá, os sacerdotes prepararam o túmulo. Primeiro espalharam pétalas de flores que cresciam apenas naquela floresta, flores de cores que não existiam no resto do mundo, roxo profundo mesclado com ouro, azul como o fundo do oceano. Então, cavaram delicadamente na terra mole e negra, enquanto continuavam seus cânticos, seus sons criando vibrações que pareciam fazer eco pelo próprio peito da floresta. Oniaya permanecia observando, sua dor agora transmutada em uma espécie de transe cerimonial. Quando chegou a hora, ela mesma colocou o corpo pequenininho do filho na cova, envolvido em tecido de seda que havia sido tingido com corantes raros. Ao lado dele, os sacerdotes colocaram oferendas, grãos de ouro, joias da família real, uma pequena flauta entalhada em marfim que havia pertencido a ancestrais do menino. Depois cobriram a criança com a terra preta e negra, pátina de séculos de decadência natural e ressurreição. Um sacerdote principal, de nome Kofi, com um crânio raspado que brilhava com óleos sagrados, levantou os braços para o céu e proferiu as palavras finais: que os espíritos dos ancestrais recebam este filho da nossa terra. Que ele caminhe pelos salões dourados do outro mundo, que ele nunca sofra, que ele seja bem-vindo entre os antigos. Assim foi, assim é, assim será. O eco de suas palavras pareceu ser absorvido pela própria árvore, como se ela estivesse aceitando o oferecimento. Rainha Oniaya caiu de joelhos na terra mole, seus mãos mergulhadas no solo que agora era o túmulo do seu filho, e então seu corpo inteiro foi tomado por soluços que pareciam vir do centro da terra, da profundidade de seu desespero. 3 noites após o enterro, Oniaya foi despertada por um choro de bebê que ecoava por todas as câmaras do palácio. Suas costas se arquearam na cama, seu coração acelerou como se estivesse sendo perseguido por leões, porque aquele som, aquele choro familiar e doloroso, só poderia vir do seu filho. Pulou para fora da cama, seus pés descalços pisando no chão frio, e correu pelos corredores de terra e madeira, seguindo o som que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Os servos que encontrava pelos caminhos também ouviam, seus rostos pálidos de medo, cruzando-se com Oniaya mas sem ousar interferir na jornada da rainha. O choro continuava, mais alto, mais desesperado, aquele som primitivo que apenas um recém-nascido poderia fazer, o som puro do sofrimento encarnado. Oniaya chegou à floresta proibida, não soubesse exatamente como foi levada até lá, como se seus pés a transportassem por uma vontade que não era sua, mas era a vontade daqueles que chamavam por ela. Os espíritos haviam aberto o caminho, as árvores pareciam menos densas, a trilha se revelava diante de seus olhos mesmo na escuridão profunda da noite. Quando chegou à árvore eterna, viu algo que fez seu sangue congelar. A terra do túmulo estava revolvida, aberta como uma boca que grita. O corpo do bebê não estava mais ali. Em seu lugar, havia pegadas pequeninas que brilhavam sob a luz lunar, pegadas que levavam para a profundidade da floresta, para lugares onde nenhum mortal havia se aventurado. Oniaya sentou na terra revoluta, sua respiração acelerada, seu mind girando em um vórtice de confusão e esperança.
Nos tempos antigos, contavam histórias de crianças que nasciam marcadas pelos espíritos, crianças que recusavam permanecer mortas porque os deuses tinham planos especiais para elas. Seria possível? Seria seu filho um desses eleitos? O choro continuava, distante mas audível, e Oniaya sentiu uma mão invisível lhe tocar o ombro. Quando se virou, não havia ninguém, mas uma voz ecoou em sua mente, não em palavras que ouvirá com os ouvidos, mas em pensamentos que emergiam diretamente de sua alma. Ele é nosso agora, rainha. Ele pertence aos espíritos. Siga-nos se tiver coragem de conhecer a verdade. Oniaya se levantou, sua idade de repente não a pesando mais, sentindo-se investida de uma força que não era inteiramente sua. Ela começou a caminhar para dentro da floresta, mais profundamente que antes, para um lugar que seus sentidos mortais não deveriam ser capazes de acessar. Conforme caminhava, a floresta ao seu redor começava a se transformar. As cores ficavam mais vibrantes, os sons mais claros, como se ela estivesse entrando em um mundo que existia paralelo ao seu, um mundo que os espíritos habitavam. Eventualmente, a floresta se abriu em um claro que Oniaya nunca havia visto antes, apesar de ter caçado e explorado aquele reino por décadas. O claro era iluminado por uma luz que não vinha do céu, mas que emanava da própria terra, das plantas, das flores que floresciam em cores impossíveis. No centro do claro, sobre um leito de musgo que brilhava como esmeralda, estava seu filho. Mas não estava mais morto. O bebê respirava, seus pequenos peitos subindo e descendo com a respiração da vida, seus olhos abertos e olhando diretamente para Oniaya com uma inteligência que nenhum recém-nascido deveria possuir. Ao seu redor, formando um círculo protetor, havia figuras translúcidas, sombras que tinham a forma de humanos mas que brilhavam com uma luz interior. Oniaya reconheceu alguns deles: seu pai, que havia morrido quando ela tinha apenas 10 anos, sua mãe, que havia partido para o outro mundo durante um parto muito semelhante, seus ancestrais, gerações e gerações de rainhas e reis de Kumbakonde, todos olhando para ela com expressões de compaixão e determinação. A figura de seu pai, translúcida mas inconfundivelmente reconhecível com seus traços rígidos e sua postura de autoridade, deu um passo à frente. Sua voz ecoou como trovão distante e como sussurro íntimo ao mesmo tempo: filha minha, rainha de Kumbakonde, nós te trazemos notícias que vão mudar o destino do seu reino e da sua linhagem. Este menino, seu filho, nasceu com uma marca especial, uma marca que não pertence apenas a este mundo. Ele é um portal, uma criança que os espíritos escolheram para uma missão que vai além da compreensão mortal. As figuras translúcidas começaram a se mover em um padrão circular ao redor de Oniaya, seus movimentos criando um vórtice de luz que fazia sua cabeça girar. Outras vozes se uniram à do pai, um coro de ancestrais falando em uníssono e em separado, criando uma sinfonia de palavras que ressoava em sua alma. Explicaram que nascimentos dessa natureza eram raros, ocorrendo apenas uma vez a cada 100 gerações. O menino havia sido planejado pelos espíritos muito antes de sua concepção. Oniaya havia sido escolhida não por acaso, mas porque sua linhagem era pura, porque seu sangue carregava a marca dos heróis antigos, porque sua alma havia sido forjada em adversidades que a tornavam forte o suficiente para criar um filho do outro mundo. O bebê não era simplesmente um menino, já era um guardião, um protetor destinado a manter o equilíbrio entre o mundo dos espíritos e o mundo dos mortais durante uma era de grande tumulto que se aproximava. Havia sinais que os anciãos da terra haviam ignorado, mudanças nas correntes do ar, nos padrões das chuvas, na forma como os animais se comportavam. Algo estava sendo despertado, algo que dormira por séculos nas profundezas da terra, e apenas uma criança nascida de ambos os mundos seria capaz de confrontar essa ameaça quando chegasse a hora. Mas havia um preço, sempre havia um preço quando se tratava de lidar com os espíritos. A mãe de Oniaya, cuja forma translúcida se inclinou próxima a ela, explicou os termos do pacto que estava sendo oferecido. Oniaya deveria criar o menino como um príncipe real, educando-o em todas as maneiras do reino, mas também deveria ensiná-lo sobre o mundo dos espíritos, sobre seus deveres para com as forças invisíveis que governavam a existência. O menino cresceria entre dois mundos, não inteiramente de um ou de outro, destinado a sofrer uma solidão que nenhuma criança deveria suportar, mas também abençoado com poderes que outras crianças nunca conheceriam. Além disso,
Oniaya teria de revelar a verdade sobre o menino apenas aos que fossem dignos de saber, aos anciãos selecionados, aos sacerdotes do templo mais sagrado. O conhecimento dessa criança seria um segredo guardado pelas gerações, um segredo que poderia significar a salvação de Kumbakonde ou sua queda, dependendo de como fosse mantido. O pai de Oniaya se aproximou mais, sua mão translúcida se estendendo como se tentasse tocar a filha, mas não conseguisse porque o véu entre os mundos a separava. Sua voz ficou mais baixa, mais suave, embora não menos poderosa. Você terá de renunciar a algumas alegrias da maternidade comum. O menino nunca será inteiramente seu, e ele nos pertence também. Haverá noites em que ele irá para lugares que você não pode acompanhá-lo, conversas que terá com vozes que você não pode ouvir. Mas em troca, ele viverá uma vida de propósito e significado, e você, minha querida filha, terá participado em algo que transcende o tempo e a morte. Você ajudará a moldar o destino de mundos. Oniaya olhou para seu filho nos braços translúcidos de seus ancestrais. O menino a observava com aqueles olhos que tinham muita sabedoria, e apesar de toda a confusão e medo que a consumia, Oniaya sentiu algo em seu coração se aquietar. Era aceitação, era compreensão de um nível que transcendia as palavras. Ela assentiu lentamente, e quando o fez, uma onda de luz branca varreu o claro, cegando-a por um instante. Quando sua visão retornou, ela estava segurando seu filho, vivo e respirando, seu corpo quente contra o peito dela. Os espíritos haviam desaparecido, mas sua presença ainda pairava no ar, uma bênção silenciosa que se derramava sobre aquele momento impossível. O amanhecer chegou como ouro derramado sobre as savanas quando Oniaya despertou à beira da árvore eterna, seu filho nos braços, ambos deitados sobre musgo macio que brilhava com orvalho. Por um momento, ela se perguntou se havia sido apenas um sonho, uma alucinação criada pela dor de uma mãe que perderá seu filho. Mas quando seu filho abriu os olhos e a olhou com uma inteligência perturbadora, quando ela viu o brilho tênue que cercava seu pequeno corpo, como se uma aura invisível o envolvesse, Oniaya soube que tudo havia sido real. Ela se levantou, seu corpo notavelmente renovado apesar da noite que havia passado no chão da floresta, e começou a caminhar de volta para o palácio. Enquanto caminhava, o menino não chorava, não se mexia, apenas permanecia quieto em seus braços, como se entendesse a gravidade da situação, como se já portasse a sabedoria de alguém muito mais velho. Quando entrou no palácio através do portão da floresta, os servos e guardas se dispersaram como pássaros assustados. Alguns caíram de joelhos, outros fizeram sinais contra o mal-olhado, porque a rainha não deveria retornar da floresta proibida viva, não deveria retornar carregando a criança que haviam enterrado 3 noites atrás. Mama Zenka foi a primeira a se recuperar do choque, sua velha sabedoria reconhecendo imediatamente o que havia acontecido. Com lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, a parteira se prostrou diante de Oniaya. Você foi abençoada, mãe. Você foi escolhida. Eu vejo a marca deles em seu rosto, a marca dos espíritos ancestrais. Seu filho é um eleito. Oniaya a ajudou a se levantar e sussurrou instruções sobre o silêncio, sobre o segredo, sobre como essa verdade deveria ser guardada com o cuidado de um tesouro na caverna mais profunda. A rainha convocou os membros mais antigos de seu conselho, aqueles que havia confiado por décadas, aqueles que conhecia que entenderiam a magnitude do que tinha acontecido. Um por um, ela revelou a eles o milagre e o fardo que agora carregava. Alguns reagiram com descrença, outros com medo, mas eventualmente todos reconheceram a verdade. Era impossível negar a presença do menino, impossível negar o brilho que cercava aquela criança, impossível negar que algo sagrado e poderoso o tocará. O sumo sacerdote do templo, um homem chamado Alabi que havia servido há 40 anos, prostrou-se diante de Oniaya. Você terá de ser muito cuidadosa, mãe. O conhecimento disso em mãos erradas poderia trazer caos ao reino. Há aqueles que buscam poder, que tentariam usar a criança para seus próprios fins, que a venderiam aos reinos inimigos se soubessem do seu verdadeiro valor. Imediatamente, Oniaya deu ordens para que um plano fosse colocado em ação. O menino seria apresentado ao reino como um milagre tardio, uma bênção dos deuses concedida à rainha em sua velhice. Uma cerimônia pública ocorreria na praça principal, onde a criança seria mostrada ao povo, abençoada pelos sacerdotes, e apresentada como o herdeiro de Kumbakonde.
Mas nos bastidores, apenas um círculo muito pequeno e confiável saberia da verdade. Oniaya criou uma guarda secreta, composta por guerreiras e guerreiros que haviam provado sua lealdade absoluta ao longo de anos de serviço. Essas guardiãs seriam responsáveis por proteger o menino não apenas de ameaças mortais, mas também de entidades do outro mundo que pudessem tentar contactá-lo antes do tempo determinado. Nos dias seguintes, Oniaya passou horas observando seu filho enquanto ele dormia, tentando entender a natureza daquela criança que havia tido. Ele não chorava de fome como bebês normais, nem parecia necessitar de tanto sono. Seus olhos permaneciam abertos por períodos surpreendentemente longos, observando as sombras no teto, como se conseguisse ver coisas que nenhuma criança comum conseguiria enxergar. Às vezes, pela noite, ela o encontrava sussurrando em uma linguagem que não era nenhuma que ela conhecesse, seu pequeno corpo irradiando aquela luz tênue. Oniaya aprendeu a confortá-lo nesses momentos, a cantar as velhas canções que sua mãe havia cantado para ela, e o menino parecia responder a essa música ancestral, como se a reconhecesse de vidas passadas. 3 semanas após o retorno de Oniaya da Floresta Proibida com seu filho vivo, o reino foi informado de que uma grande cerimônia ocorreria no templo principal durante a próxima lua cheia. Mensageiros foram enviados para todos os cantos de Kumbakonde, convocando os chefes de cada aldeia, os anciãos, os guerreiros, os mercadores e o povo comum. A palavra se espalhou como fogo em sapé seco. A rainha havia tido uma criança, um milagre tardio, um presente dos deuses. Alguns sussurravam que havia sido impossível, que a rainha era muito velha, que algo sobrenatural havia ocorrido. Outros ofereciam explicações mundanas, sugerindo que talvez houvesse um erro, que talvez a criança não fosse tão morta quanto se acreditava. Mas todos concordavam que deveria ser visto, que deveria ser abençoado, porque um filho da rainha Oniaya seria o herdeiro do trono, o futuro de Kumbakonde. No dia da cerimônia, o sol brilhava com uma intensidade quase irreal, dourado e puro no céu azul sem nuvens. A multidão se reuniu no pátio do templo, uma praça pavimentada com pedras que haviam sido colocadas séculos antes, quando os ancestrais ainda caminhavam visualmente pela terra. Estima-se que mais de 5.000 pessoas estivessem presentes, desde crianças até os anciãos mais velhos, todos esperando ver o filho milagre da rainha. O templo em si era uma estrutura magnífica, erguida em terra e madeira, suas colunas entalhadas com histórias dos deuses e dos ancestrais. O telhado tinha um pico no centro que se levantava para o céu como se quisesse tocar os próprios deuses. Oniaya emergiu do templo vestida em seus trajes de coroação, ouro e seda vermelha, sua tiara real brilhando sob a luz do sol. Nos braços dela, embrulhado em tecido branco bordado com símbolos sagrados, estava seu filho. Quando a multidão a viu, um grito coletivo ecoou através da praça, um som que parecia conter toda a esperança e admiração do povo. Oniaya caminhou até o centro da praça, onde o sumo sacerdote Alabi a aguardava, com um cálice contendo água da fonte sagrada. A rainha apresentou o menino, levantando-o acima de sua cabeça para que todos pudessem vê-lo. O bebê brilhava sob a luz solar, aquele brilho tênue que normalmente era invisível agora resplandecendo claramente, como se a luz do sol amplificasse. Alabi proferiu as palavras de bênção antiga, seu corpo balançando no êxtase do ritual, sua voz ecoando através da praça com uma autoridade que fez todos se curvarem em reverência. Quando ele derramou a água sagrada sobre a cabeça do menino, algo extraordinário aconteceu. A água não caiu como seria normal, mas permaneceu suspensa no ar, formando um padrão geométrico perfeito ao redor da criança, antes de desaparecer de vista como se tivesse sido absorvida pela própria atmosfera. A multidão inteira inspirou em uníssono, porque todos tinham visto aquilo, todos sabiam que era impossível, todos compreendiam que estavam testemunhando algo verdadeiramente divino. Oniaya apresentou o menino formalmente como Zaire, que significava rio que flui com força em uma das línguas antigas. Explicou ao povo que Zaire era uma bênção, um presente dos espíritos ancestrais, um sinal de que os deuses ainda abençoavam Kumbakonde com sua graça. Que o menino cresceria para ser um grande líder, que suas obras iluminariam os caminhos de toda a nação. Alguns entre a multidão, aqueles que possuíam o conhecimento das coisas sagradas, reconheceram o verdadeiro significado, compreendendo que não era simplesmente uma criança que havia sido abençoada, mas sim uma encarnação de uma vontade divina muito maior do que qualquer mortal poderia compreender totalmente.
Os anos passaram como água corrente, trazendo estações e secas, trazendo arveses e famines, trazendo alegria e tragédia ao reino de Kumbakonde. Zaire cresceu não como um menino comum, mas como uma criança que parecia portar a sabedoria dos séculos. Aos 2 anos de idade, ele já caminhava com graça que lembrava um guerreiro treinado. Aos 3, falava em uma meia dúzia de línguas, incluindo aquela linguagem antiga que sussurrava durante as noites. Aos 5, demonstrava poderes que deixavam os adultos ao seu redor maravilhados e assustados. Podia fazer plantas crescerem apenas tocando o solo, podia acalmar tempestades com seu pensamento, podia ver pessoas que não existiam mais neste mundo, tendo conversas longas com figuras que apenas ele conseguia enxergar. Oniaya supervisionava pessoalmente a educação de seu filho, trabalhando em conjunto com os sacerdotes e os anciãos para treinar aquela criança especial. O menino era ensinado nas artes da guerra por mestres de combate, mas também nas artes da cura pelas matriarcas que conheciam as ervas sagradas. Aprendia-os história de Kumbakonde, a genealogia de sua linhagem, as responsabilidades que um líder deveria carregar. Mas, igualmente importante, era treinado nos mistérios dos espíritos, aprendendo a meditar profundamente, a acessar aquele lugar entre os mundos, a entender suas responsabilidades para com as forças invisíveis que o havia criado. Mama Zenka, que havia assistido ao nascimento milagroso de Zaire, tornou-se sua companheira constante durante esses anos de crescimento. A velha parteira, que deveria ter partido para o outro mundo muito tempo atrás, parecia ter encontrado uma nova razão de existir, uma nova energia que a mantinha viva. Ela ensinava a Zaire os segredos que havia aprendido durante sua longa vida, contava histórias sobre os tempos antigos, quando os deuses caminhavam visivelmente pela terra. Quando Zaire perguntava sobre seu nascimento impossível, sobre por que era diferente de outras crianças, Mama Zenka explicava com uma gentileza que fazia até mesmo as verdades difíceis parecerem aceitáveis. Mas nem tudo era fácil. Oniaya percebia como Zaire se sentia isolado, como apesar de estar cercado por pessoas que o amavam, ele carregava uma solidão profunda que nenhuma companhia terrestre podia aliviar completamente. Havia noites em que a rainha o encontrava na varanda do palácio, olhando para as estrelas, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto sussurrava para aqueles que só ele conseguia ver. Havia dias em que o menino parecia tão cansado, tão esmagado pelo peso de sua existência dupla, que Oniaya quase se arrependia de ter aceitado o pacto com os espíritos. Mas então Zaire a abraçava, e ela sentia a força que irradiava dele, a certeza absoluta de que ele sabia exatamente quem era e por que estava aqui, e Oniaya encontrava paz naquele conhecimento. Conforme Zaire crescia, começou a se manifestar eventos extraordinários em Kumbakonde. Uma grande seca que ameaçava destruir as plantações foi interrompida quando Zaire, com apenas 8 anos, caminhava para a floresta proibida e chamava as chuvas simplesmente através de sua vontade. Um bando de leões que havia começado a atacar aldeias foi pacificado quando o menino se aproximou deles, olhando diretamente para os olhos da criatura mais velha, e de alguma forma comunicou que eles deveriam partir. Guerreiros inimigos que tentaram invadir o reino foram detidos não por armas, mas por figuras espectrais que Zaire convocava dos reinos invisíveis, sombras guerreiras que os faziam recuar em terror puro. O povo começou a compreender que aquele menino era verdadeiramente especial, verdadeiramente tocado pelos deuses. Oniaya permitiu que essas histórias se espalhassem, porque sabia que a lenda em torno de Zaire era tão poderosa quanto qualquer exército, e muitos inimigos em potencial pensavam 2 vezes antes de desafiar um reino protegido por alguém que parecia dominar as próprias forças da natureza e dos espíritos. Quando Zaire tinha 12 anos, Oniaya começou a notar mudanças perturbadoras no reino. Os animais comportavam-se estranhamente, a terra tremia sem razão aparente durante a noite, e havia relatos de sombras que se movimentavam em lugares onde não deveria haver sombras. Os anciãos sussurravam sobre uma profecia que havia sido esquecida com o passar dos séculos, mas que agora começava a fazer sentido. Fazia milhares de anos, no tempo antes do tempo, uma entidade de poder imenso havia sido aprisionada na profundeza da terra, amarrada com correntes que eram tecidas com os próprios nomes dos deuses. Essa entidade era chamada de Malachar, o devorador de mundos, uma criatura que existia no limiar entre a existência e a não existência, alimentando-se de caos e sofrimento. Os sinais do despertar de Malachar começaram de forma sutil.
Primeiro foram os pesadelos que assolavam o reino noite após noite. Pessoas acordavam gritando, suadas e apavoradas, incapazes de lembrarem-se dos detalhes exatos dos sonhos, mas carregando a sensação de terror absoluto que a criatura impregnava. Depois vieram as doenças estranhas, enfermidades que os curandeiros não conseguiam diagnosticar, que causavam febre negra e alucinações nos acometidos. Os ealers do reino faziam tudo o que podiam, mas seus remédios tradicionais pareciam inúteis contra aquela praga. Oniaia convocou uma reunião com os anciãos e o sumo sacerdote Alabi, que agora estava muito velho, seu corpo curvado pelo peso dos anos, mas seus olhos ainda mantendo aquela clareza espiritual que o distinguia. Alabi se levantou lentamente, apoiando-se em um bastão entalhado com símbolos antigos, e confirmou os piores temores: Malachar estava despertando. As correntes que o prendem estão enfraquecendo, explicou Alabi, sua voz como o vento através de ruínas antigas. Os deuses que as teceram há milênios deixaram instruções, deixaram um guardião que deveriam vigiar, mas com o passar do tempo, o conhecimento foi perdido. Agora, quando a criatura tenta se libertar, não há ninguém forte o suficiente para resistir. Exceto. Ele pausou, seus olhos antigos se voltando para Zaire, que havia se mantido silencioso durante toda a reunião. Exceto aquele que nasceu dos dois mundos, aquele que pertence tanto ao reino dos espíritos quanto ao reino dos mortais. Apenas ele terá poder o suficiente para confrontar Malachar, ou pelo menos para renovar as correntes que o aprisionam. Oniaia sentiu seu coração despencar. Era isso que os espíritos haviam planejado desde o início. Zaire não havia sido trazido apenas para guiar o reino, não havia sido colocado aqui meramente para ser um rei justo e sábio. Ele havia sido criado especificamente para esta missão, para confrontar uma ameaça que existia no próprio limite da realidade, para sacrificar sua juventude e inocência em nome de um dever que havia sido imposto sobre seus ombros muito antes de seu nascimento. A rainha olhou para seu filho, agora um rapaz de 12 anos com aquela sabedoria antiga nos olhos, e viu a aceitação em sua expressão. Ele já sabia. De alguma forma, em suas meditações noturnas, em suas conversas com os espíritos ancestrais, Zaire já havia sido informado do que estava por vir. O rapaz se levantou lentamente, sua silhueta iluminada pela luz das tochas que queimavam nas paredes da Câmara do Conselho. Preciso ir para a Floresta Proibida, disse ele, sua voz já tendo a autoridade e a gravidade de um líder muito mais velho. Preciso descer aos locais mais profundos, aqueles que nenhum mortal jamais visitou, para encontrar as correntes e renovar os feitiços antigos. Mãe, ele se voltou para Oniaia, seus olhos encontrando os dela. Você sabia que isso aconteceria. Os espíritos lhe disseram quando você aceitou o pacto. Oniaia assentiu lentamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela havia conhecido toda a vida que esse dia chegaria, mas nenhuma quantidade de conhecimento prévio podia preparar uma mãe para o momento em que ela teria de deixar seu filho partir em uma missão que poderia não ter retorno. Ela caminhou até Zaire e o abraçou, seu corpo inteiro tremendo. Sim, sussurrou. Eu sabia. Mas eu esperava que ainda houvesse tempo. Eu esperava que você pudesse ter uma infância real, anos de inocência. Eu sinto muito, meu filho. Eu sinto muito por ter concordado em trazer você para este mundo, sabendo o peso que carregaria. Zaire a abraçou de volta com a força surpreendente de alguém muito mais velho, e por um instante, a distância entre eles desapareceu. Naquele momento, ele era apenas uma criança que sentia compaixão por sua mãe, que queria confortá-la apesar do próprio medo que podia estar sentindo. Não se sinta mal, mãe, disse ele suavemente. Eu escolho isso. Mesmo que tivesse sido possível recusar, eu recusaria. Os espíritos me chamaram porque estou pronto. Porque de alguma forma, sendo criado entre dois mundos, desenvolveu-se em mim uma força que nenhum ser puramente espiritual ou puramente mortal poderia possuir. Vou fazer isso. Vou renovar as correntes. E vou retornar. Nos dias que se seguiram, Oniaia observou enquanto seu filho se preparava para sua jornada. Zaire passou horas em meditação profunda com Alabi, aprendendo os nomes antigos de poder, as palavras de comando que haviam mantido Malachar aprisionado pelos milênios passados.
Mama Zenka preparou sacolas de ervas sagradas e elixires que poderiam sustentá-lo durante sua jornada, bem como medicamentos que poderiam ajudar a curá-lo se fosse ferido pelas forças escuras que encontraria. Os guerreiros da guarda pessoal de Oniaya ofereceram suas vidas, pedindo para acompanhá-lo, mas Zaire recusou gentilmente. Essa era uma jornada que ele deveria fazer sozinho, porque apenas aquele que nasceu dos dois mundos podia sobreviver às regiões que ele teria de atravessar. Na noite antes da partida, Oniaya e seu filho permaneceram juntos no topo da torre mais alta do palácio, observando as estrelas que piscavam acima deles como diamantes em um mar negro. O vento carregava os sons distantes dos animais noturnos, o sussurro da floresta proibida que se estendia além das muralhas do palácio. Zaire tomou a mão de sua mãe, e Oniaya sentiu o brilho tênue que cercava seu filho queimando levemente contra sua pele. Quando eu retornar, disse Zaire, as coisas serão diferentes. Eu serei diferente. A parte de mim que é criança terá partido completamente. Você vai ter um homem, um guerreiro espiritual, mas pode ser que você perca aquele menino que você conheceu. Oniaya apertou sua mão. Eu o entendo. E eu vou amá-lo de qualquer forma, em qualquer forma que você se tornar. Você é meu filho, Zaire. Isso nunca mudará. Eles permaneceram em silêncio, observando o céu, e naquele silêncio havia uma compreensão que transcendia palavras, um entendimento mútuo de sacrifício, de dever, de amor que era grande demais para ser contido por uma vida, que se estendia através de gerações e eternidades. Quando o amanhecer chegou, Zaire desceu da torre e caminhou em direção à floresta proibida. Oniaya o observou de longe, incapaz de acompanhá-lo, porque o caminho que ele trilhava era apenas para aqueles que pertenciam aos espíritos. O rapaz caminhou com passos firmes, seu corpo começando a irradiar aquela luz cada vez mais brilhante, conforme se aproximava da floresta. Quando alcançou a borda da floresta proibida, a luz ao seu redor se tornou tão intensa que Oniaya teve de cobrir os olhos. Quando recuperou a visão, seu filho havia desaparecido, engolido pelas sombras antigas da floresta. Oniaya caiu de joelhos no chão, seu corpo sendo sacudido por soluços, porque sabia que tudo havia chegado a um ponto de virada. O menino que nasceu do sepulcro, que os espíritos se recusaram a deixar morrer, agora seguia para uma jornada que determinaria o destino de Kumbakonde e talvez de todos os mundos. Mas mesmo em seu desespero, a rainha sentia uma sensação de esperança, porque sabia que seu filho era forte, sabia que ele havia sido escolhido e criado especificamente para este momento. E ela tinha fé absoluta em que ele retornaria, transformado mas vivo, porque o que os espíritos conjuraram uma vez, eles protegeriam eternamente. Na profundidade da floresta proibida, onde o tempo se movia diferentemente e a realidade era mais maleável, Zaire começava sua jornada para as profundezas, para confrontar a entidade antiga que ameaçava destruir tudo que Oniaya havia construído. E assim, a história que começou com uma morte impossível continuaria, gerando novos capítulos de magia, sacrifício e redenção, escritos nas próprias linhas do tempo pela mão dos deuses.